turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde nessa videoaula nós iremos abordar na unidade 2 sobre o processo de fermentação e nós vamos observar os seguintes conteúdos. A fermentação, o que é esse processo, qual é a sua importância. Nós vamos também trazer os tipos de fermentação e bem como é de grande importância a gente diferenciar trazer as comparações, as características que vão comparar a respiração celular desse processo de fermentação. Indo adiante, cabe a gente lembrar que a ATP, é conhecida como a moeda energética devido à sua alta capacidade e instabilidade energética e também por ela ser um acoplamento de várias vias, principalmente da respiração aeróbica. Por quê? Porque possui um rendimento muito maior quando comparado, por exemplo, com alguns processos fermentativos e até mesmo com a respiração anaeróbica. Indo adiante, a gente traz o conceito para vocês que fermentação ele é um processo anaeróbico, onde esse processo, relembrando, ele vai ocorrer na ausência de oxigênio, onde algumas células elas conseguem produzir a ATP, a energia, a partir de algumas moléculas orgânicas, como a glicose. E aí, nós temos, através desse conceito, a gente traz aqui para vocês a importância da fermentação, onde a fermentação ela vai ser importante na produção de energia em condições anaeróbicas, onde vai haver sobrevivência sem oxigênio e vai gerar uma energia rápida. Digamos também na diversidade metabólica, onde nós vamos ter essa variação de produtos e flexibilidade em relação ao metabolismo de alguns seres vivos, bem como a fermentação ela é de grande importância, principalmente para algumas indústrias alimentícias e também grandes indústrias de bebidas, porque nós vamos observar que esse processo ele está muito ligado com a produção de alimentos, com a produção de bebidas alcoólicas e também na fermentação de pães. Então a gente percebe também esse processo ligado principalmente na produção de cerveja, de vinho, de vinagre, por exemplo. Então é de muita importância para essas indústrias, como também para a biotecnologia, devido a essa grande produção de biocombustíveis, até mesmo a produção de alguns produtos químicos que esse processo fermentivo ele pode fornecer. E também, alunos, alguns processos fermentativos, nós vamos observar que tem vários micro-organismos, como bactérias, alguns tipos de fungos, que eles são de grande importância para a saúde e para a medicina. Por quê? Porque vão estar ligados a essa nossa microbiota intestinal e também na produção de alguns probióticos, como também vai facilitar a adaptação de ambientes favoráveis, algumas bactérias podem se adaptar, levando a uma evolução metabólica desses micro-organismos. E cabe a gente destacar, alunos, que há dois tipos de fermentação, onde nós vamos ter a fermentação lática, que ela vai ser realizada principalmente por alguns tipos de bactérias, nós vamos observar, e também algumas células do tecido muscular humano. E a alcoólica, onde ela vai ser produzida principalmente por bactérias e leveduras, que são alguns tipos de fungos. E a gente enfatiza que cada tipo de fermentação ela vai depender de um tipo de enzima que aquele organismo ele vai possuir para que nós possamos ter esse produto final. Que no caso do tipo da fermentação lática, nós vamos ter o ácido lático, e na alcoólica nós vamos ter o álcool etílico, que é o conhecido como etanol. Então, na fermentação lática, a gente observa que durante a respiração aeróbica é produzido o ácido lático, como a gente pode observar, e esse processo ele vai utilizar principalmente uma enzima chamada lactato desidrogenase, onde ele vai reduzir esse que nós chamamos de ácido
pirúvico, pela ação de algumas bactérias chamadas de lactobacilos. Então, essas bactérias, elas estão presentes principalmente no intestino de animais, plantas, e elas são muito utilizadas principalmente na fabricação de iogurtes, leite, queijos e alguns outros derivados. E já a gente também pode observar aqui que esse tipo de fermentação ele também pode ocorrer em nosso músculo, onde o excesso de exercício físico pode levar a um estresse daquela célula e com isso vai haver um aumento desse ácido lático, onde até mesmo pode causar alguns problemas que a gente pode observar aqui, como fadiga, como também a cãibra. Então, para continuar gerando a energia, que é a famosa ATP, como nós já falamos, essas células musculares elas têm que realizar, sim, em baixa concentração de oxigênio, essa fermentação, tentando gerar aqui mais energia. Só que isso acaba, às vezes, até lesionando mesmo aquele tecido. Tudo bem, pessoal, até aqui? Indo adiante, já na fermentação alcoólica, é que a gente observa que nós vamos também ter aquele ácido pirúvico, onde pela ação de fungos nós vamos ter aqui a produção de quê? De álcool etílico. E nós vamos, lá a gente viu que era lactobacilos, e aqui nós vamos ver que a enzima que é utilizada é o álcool desidrogenase. Tudo bem, pessoal? E na fermentação alcoólica, como eu já falei para vocês, alguns tipos de fungos, ele é utilizado principalmente na produção de bebidas alcoólicas, como cerveja, como também na produção do vinho. A gente também vê que ela é utilizada para fazer o fermento de pão, onde aquele fermento biológico ele é constituído principalmente alguns tipos de fungos, e durante aquele processo de fabricação do pão, vai ser feita a fermentação, onde vai haver a liberação do gás carbônico, e que faz essa liberação desse gás, faz com que haja um aumento, que o pão cresça, digamos assim, né? Que haja o crescimento do pão, que haja o crescimento do bolo também, por exemplo. Então, eles são muito utilizados também na produção de bolos, de pão. A gente pode observar aqui nessas indústrias alimentícias. E como eu falei para vocês, né, que a gente também iria trazer a diferença da respiração celular da fermentação. Então, na respiração celular, ela requer oxigênio e ela produz uma maior quantidade de energia. E como produto, nós vamos ter a liberação do gás carbônico, como também da água. Já na fermentação, ela vai ocorrer na ausência do oxigênio e ela vai produzir uma quantidade menor de energia. E em relação ao produto final, nós vamos ter a produção ou do ácido lático ou também do etanol e também a produção do gás carbônico, como eu falei para vocês lá, que o gás carbônico é necessário, por exemplo, para que haja o crescimento desse pão, por exemplo. E aqui a gente agradece mais uma aula de hoje. Pergunto para vocês mais uma vez, tudo bem até aqui? Que vocês não se preocupem se não entender de primeira, que essa é a nossa mensagem. E nós estamos aqui para ajudar, pessoal. Então, até a próxima aula e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco.